Olá, bom dia, bem-vindos a mais uma rúbrica do Despertar em Consciência. Hoje tenho o prazer de ter como convidado o Gonçalo Rosa e vamos falar sobre o seu projeto de agricultura biológica. Olá, Gonçalo, bem-vindo. Olá a todos, obrigado desde já pelo convite. E como tu disseste que era para eu estar no meu escritório, portanto eu estou no meu escritório, ok? Esta é, é a vista do meu escritório diariamente. É um escritório maravilhoso. Gonçalo, É, vamos é. falar um bocadinho sobre o teu projeto de agricultura biológica. O que é isso para as pessoas perceberem o que é que isso difere da agricultura tradicional? Ok, então este projeto surgiu há cerca de 5 anos. Eu, na altura, tirei um curso de agricultura biológica e veio daí o meu interesse pela terra. E depois fazia-me todo o sentido optar por um estilo de vida melhor, portanto, por uns alimentos melhores, e então daí o biológico. Sim, há algumas diferenças. Basicamente, aquela que nos salta logo à vista é os químicos, não é? É o não ter químicos, que é logo o que as pessoas pensam, mas não é só isso. Portanto, uma das situações muito importantes também é o facto dos próprias plantas, dos frutos, das sementes, portanto, não serem geneticamente modificadas, ok? Essa também, além dos não ter químicos, é uma das situações também relevantes. Portanto, a própria semente tem que ser de origem biológica. Isso é fácil de encontrar. Hoje em dia eu sei que há aí uma série de regras e de leis que estão a tentar ser implementadas para teres cada vez menos biológico e cada vez mais geneticamente modificado. Tu tens dificuldade em arranjar essas sementes? Olha, é assim, não é uma coisa que esteja à mão de semear. Muitas das vezes os meus clientes fazem-me essa questão e o que eu costumo dizer é, eles encontram muito nas feiras, nas praças, né? Há muito aquelas plantinhas que vêm nos alvéolos a vender, as pessoas compram isso e metem num vaso em casa, veem crescer e dizem que é biológico. Mas no fundo isso não é biológico. Eu sei que aqui em Portugal nós temos três grandes viveiros dessas plantas, iguais a essas que se vendem na praça, mas que a semente é biológica. Mas normalmente esses viveiros só vendem, portanto, vendem em grandes quantidades, não é? Não é normal o pequeno cliente ir lá e comprar 10 pezinhos de alface ou 10 de courgette, não, eles só vendem em grandes quantidades. É assim que funciona. Depois que já encontramos é os saquinhos de sementes, nos Leroys, em alguns espaços comerciais, aí sim já vendem mesmo a sementezinha, para a pessoa poder comprar de origem biológica e poder plantar, semear em casa. Ok. E como é que te surgiu? Tu fizeste um curso, mas como é que te surgiu essa vontade de começares a produzir biológico e depois, um bocadinho mais à frente, eu sou tua cliente, foi assim que nós nos conhecemos, Foi. venderes cabazes de produtos biológicos. Como é que isso surgiu? Ok. Pronto, então por detrás de tudo existe sempre uma história e um motivo, não é? Eu na altura trabalhava nas telecomunicações, numa empresa de telecomunicações, e estava farto de estar fechado no escritório e eu queria arranjar qualquer coisa que tivesse ao ar livre. Entretanto, na altura houve um despedimento e eu vim para o Fundo de Desemprego e surgiu a oportunidade de eu tirar um curso. E eu escolhi logo um curso que tivesse a ver com o espaço ao ar livre, o espaço exterior, e apareceu a agricultura biológica. Eu nem sequer estava para aí virado, eu só queria era apanhar ar. Acontece que nesses 3 meses, eu gostei imenso daquilo. Gostei imenso daquilo e depois também surgiu aqui uma oportunidade de nós adquirirmos aqui uma casa de família em que tínhamos um grande espaço de terreno, em que nesse mesmo terreno, que é este onde eu estou, já tinha árvores de fruto. E então, tudo a acontecer ao mesmo tempo, eu juntei o útil ao agradável e comecei aqui a treinar com umas alfaces, umas plantações, e ao mesmo tempo comecei logo a vender a fruta que tinha, porque eu tinha as árvores sempre carregadas cheias de fruta e fazia muita impressão estar a estragar ou a deitar fora. Então comecei logo a vender a fruta. E curiosidade, vendia a fruta para uma empresa que faz cabazes. Ok, era engraçado. E Ok. depois, ao final de meia dúzia de meses, comecei a perceber que gostava mesmo disto e então comecei eu a plantar e a fazer cabazes. Portanto, começou só por familiares e amigos. E pronto, e depois hoje em dia consegui atingir amigos, desses familiares, e por isso cheguei a ti também.
Eu já não me lembro como é que chegaste a mim, mas eu sou tua cliente já há algum tempo e Também não me recordo. todas as semanas, salvo algumas exceções, nós Claro, recebemos o nosso cabaz biológico, que é maravilhoso, e por isso sinto obrigado. publicidade, mas porque vale mesmo a pena. Gonçalo, isto, voltando um bocadinho atrás àquilo que tu disseste, a agricultura biológica é assim designada não só porque a planta é de origem biológica, as sementes, mas porque depois não usas químicos. Mas Certo. caramba, isso também deve ser um desafio enorme, certas pragas, certas coisas. Como é que volta é que um agricultor biológico dá às coisas para manter a não utilização de químicos e mesmo assim conseguir que os animais, sei lá, as lagartas, etc., que é um problema que eu tenho na minha horta, não comam tudo. Ok, então é assim, primeiro que tudo tem que haver uma paixão pela terra. Não fazia sentido nenhum e eu nem sequer conseguia se eu não tivesse paixão por isto. Não dá como. E depois, este é o primeiro pilar. O segundo pilar é o respeito pela natureza, ok? Ahm, o que é o respeito com a natureza dito por um agricultor ou dito por mim? Eu quando planto plantações de alfaces, eu já estou a contar que vou plantar mais 100 alfaces. Porquê? Para dar para a bicharada. Tenho galinhas, alimento as galinhas, as lagartas vão ter que comer também, ok? Não vou mais longe. Eu daqui a bocado já posso mostrar. Eu tenho aqui uma sebezinha de frutos, amoras, frutos silvestres. Acontece que isto é a perdição dos melros, dos pássaros. E aqui há muitos pássaros. O que é que eu fiz? Eu simplesmente pus aquela rede, ok? Aquela rede verde que tem aqueles quadradinhos para ninguém conseguir lá entrar, mas eu tive que deixar uma parte que é para eles se entreterem a comer, ok? E é aí que eu digo que tem que haver um respeito pela natureza, não é? Eu tenho que aceitar isso. Posso dar mais exemplos, portanto, o facto de não usar químicos, há sempre ervas, há sempre uma série de daninhas que crescem naqueles sítios que a gente não quer que cresçam, mas lá está, temos que aceitar, ok? E depois temos que lá ir tirar pela raiz ou então contornar de outras formas, que eu daqui a bocado também já vos posso mostrar, mas basicamente é uma pessoa que chega a uma horta biológica e que queira que ela esteja super linda para o show-off, isso é impossível de acontecer, ok? É super lindo, mas dentro desta parte que se tem que aceitar, que é não é selvático, não fica selvático, mas fica sempre com algumas ervas, algumas coisas, e as pessoas normalmente quando veem as fotografias que a gente vê na net, é sempre tudo lindo e maravilhoso, mas no fundo não é assim no que toca ao biológico. É, eu que tenho uma micro horta, como tu sabes, e é uma micro horta, aquilo já me dá uma trabalheira desgraçada, porque tenho que estar sempre a cuidar das ervas daninhas e curiosamente fiz um pouco como tu, eu tinha os meus morangueiros, os melros, eu lá comer os morangos todos, e o que é que eu fiz? Pus também uma rede dessas, mas deixei assim de fora alguns morangos que não estão tapados para eles poderem ir lá comer. Por isso é interessante. Eu também tenho É. aprendido imenso contigo. Quando tenho dúvidas da horta, pergunto-te. E assim tem sido ótimo. Gonçalo, toda a agricultura, quando há esse respeito pela natureza, também é cíclica, ou seja, há produtos sazonais. Isso para ti é um desafio? É um grande desafio. Para mim, não é tanto para mim, é mais o desafio de eu passar essa mensagem às pessoas, porque elas não estão habituadas, ok? Qualquer pessoa vá a um supermercado, uma prateleira, nós temos lá tudo. A gente não sabe o que é da época, nem do que país, porque nós temos tudo. E eu também tento passar um bocadinho a informação aos meus clientes de como é que tudo funciona. E é engraçado que ao final de alguns anos, como tu, como tenho vários casos que me acompanham há 5, 4 anos, as próprias pessoas já começam a perceber, epá, Gonçalo, se calhar mais um mês já começas a ter isto ou aquilo, porque já eu consegui passar alguma informação, passei mensagem. Contudo, há uma situação que é das mais incómodas, que é o tempo, ok? Chuvas, calores, frios, isso tudo, e como está o planeta, isso tudo atrasa e modifica muita coisa a acontecer. Portanto, esse é o maior desafio, neste caso, da agricultura biológica. Daí, aproveito também para fazer aqui um parêntese, que é o facto de nós não conseguirmos, é impossível abastecer o mundo todo de produtos biológicos, é impossível,
nunca vai acabar a agricultura tradicional, porque não dá, não tem como, ok? Porque o biológico está muito dependente do clima e ninguém pode estar à espera que, e não estou a falar em quilos, estou a falar em toneladas, não é? Para abastecer um país ou mesmo o mundo, que por causa de ter vindo chuva, acaba-se com milhentas de toneladas de algum produto e esse produto não vai ser vendido. Portanto, eu acho que o químico, que a agricultura tradicional nunca irá acabar por causa disso, porque temos que alimentar esta malta toda. A parte boa é que cada vez mais está a aparecer pessoas como eu. Quando eu digo como eu, estou a dizer que o meu projeto é pequenino, ok? Não sou uma coisa grande, porque também se fosse grande, à partida não ia ter a qualidade que tenho enquanto pequenino, mas a questão aqui é, está a aparecer mais pequeninos como eu. E isso vai fazer com que certas comunidades consigam estar, neste caso, bem alimentadas e com a oportunidade de poderem optar por produtos biológicos. Esse é um ponto positivo que está a acontecer já há alguns tempos para cá. Ok. Isso é bom, porque eu acho que cada vez há mais, aquilo que eu sinto e aquilo que eu vejo é que cada vez há mais necessidade das pessoas, preferem ter uma casa mais pequena, mas ter um terreno maior. E há muitas pessoas como eu, que são uns amadores curiosos, que até lhes dá um gozo enorme plantar meia dúzia de alfaces e de coisas, quanto mais não seja para. Porque isso é uma coisa que lhes dá gozo. Agora, daí até ter uma subsistência, já vai outro passo. E tu conseguiste ultrapassar isso, ou seja, para além da tua subsistência, ainda consegues vender os teus cabazes todas as semanas. Sim, 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 consigo. consigo. Não? Não Sim, sim. consigo muitos, tenho um limite, porque lá está. O que eu tenho aqui produz X, eu não posso estar a garantir mais, porque depois posso falhar e não quero falhar. Portanto, é aquilo que eu estava a dizer, prefiro ter a qualidade do que a quantidade. Uma observação, o que estavas a dizer, e muito bem, desta situação das pessoas estarem a preferir agora, se calhar, uma casa mais pequena, mas que depois tenham mais terreno. A pandemia, por um lado, até trouxe coisas boas, e essas foi uma delas. Há uma percentagem muito grande de malta que alterou o seu estilo de vida e preferiu ir para uma casa que tivesse terreno para cultivarem a sua própria alimentação, a sua própria comida. E isso é brutal. Eu gosto muito dessa situação porque lá está, não só com a natureza, mas o respeito também pelo planeta e pelas próprias pessoas quererem melhorar, neste caso, a alimentação e comerem aquilo que produzem. Isso é brutal. É aquilo que eu faço já também há alguns anos. E eu acho que isso vai ser cada vez mais importante, com estas alterações todas que está a haver à nossa volta. Acho que as pessoas poderem ir cultivando aquilo que comem vai se tornar essencial daqui a uns tempos. Sim, sim, E tu há bocadinho falaste de uma coisa também muito interessante e que eu acho que também há uma alteração de consciência nesse sentido, é das pessoas também criarem pequenas comunidades onde se interajudam, ou seja, toda a gente trabalha um pouco a terra, toda a gente cozinha uns para os outros, toda a gente tem um serviço que acaba por ser útil àquela comunidade. E é interessante ver que esse conceito de vida também está a surgir cada vez mais. Não sei se tu percebes sim. isso também. Está a surgir e eu noto que ao longo deste tempo os clientes que eu tenho, que não são muitos, mas tive clientes que saíram do apartamento de uma vivenda, no teu caso já estavas numa vivenda quando eu te conheci e aquela observação do pai, também tenho uma horta, dás-me aqui uma ajuda. Portanto, eu tenho tido clientes desses, é engraçado. E às vezes até levo plantas para eles e tudo, para eles plantarem e é giro eu ter esse papel também nas pessoas para poder ajudar e mudar alguma coisa. O que é este projeto, em que é que este projeto alterou a tua vida? Ora, o que é que alterou a minha vida? Ok, alterou logo à partida porque eu não tinha contacto com a natureza. Natureza, estou a falar aqui da terra, árvores, não é? Porque natureza, se formos falar de praia, temos sempre contacto, não é? Mas pronto, deu-me aqui uma ajuda a alterar muita coisa e depois a perceber também muita coisa, não é? O facto de, a nível energético, é sempre bom abraçar uma árvore, é sempre bom andar descalço na terra, não é? Portanto, para o nosso bem-estar, para o nosso prazer. Portanto, quem ainda não o fez, peço a todos que experimentem, porque é maravilhoso. É uma libertação, é uma conexão
brutal com a natureza. Portanto, nesse aspecto, foi uma evolução muito grande e depois no aspecto da alimentação mais ainda, não é? Porque eu não compro nada no supermercado há 5 anos, a nível de vegetais, ovos não compro, já não sei o que é, portanto há aqui uma série de situações que se muda e depois de repente deixa-se de fazer N de coisas que é normal nas pessoas comuns, mas depois nós com esta oportunidade deixamos de o fazer e isso é gratificante. É. O que tu estavas a falar de em termos de consciência alimentar. Eu lembro-me aqui há uns tempos atrás, numa das nossas conversas à porta de casa, na entrega do cabaz, tu Sim. dizias que a tua alimentação mudou radicalmente porque tu, quando trabalhavas na tal empresa de telecomunicações, eras capaz de ter um pequeno almoço, tipo um galão e uma, como é que aquilo se chama? Uma tosta de queijo Uma tosta, uma merenda mista, uma tosta, em, sim. em que é que este contacto com a natureza também te mudou essa consciência alimentar? Ok, então não só o contacto com a agricultura, mas também é uma área que eu gosto muito, que é a nutrição barra alimentação, e com isso consegui começar a adotar uns hábitos alimentares diferentes e logo à partida vem um estilo de vida diferente, ok? As duas coisas unem-se. Hum, e depois há aqui um ponto que é, eu às vezes posso estar a falar, pode haver pessoas que não tenham horta e podem não perceber, mas a realidade é, eu pegar aqui numa courgette ou num tomate e comer isto direto, ou levar para casa e comer, não tem nada a ver de irmos a comprar ao supermercado. E eu já nem estou a falar do sabor e da qualidade. Eu estou a falar de algo que é prazeroso, ok? Que é muito gratificante, que é daí que depois vem o tal respeito que tenho pela agricultura, ok? Não sei se era isto a pergunta que me estavas a fazer. Sim, também, mas tu próprio, como é que em ti se alterou a tua consciência da tua própria alimentação, de que tinhas que mudar a tua alimentação para uma Ok, então alimentação mais saudável? pronto, isso aí, uma pessoa tendo consciência já é meio caminho andado, não é? E depois vem o interesse e depois vem a mudança. E se isso tudo estiver em conjunto, tudo isto se percebe e se muda de um dia para o outro. E foi aquilo que eu fiz. Porque, é assim, se nos sentimos bem com uma coisa, já não vamos mudar para outra, não é? E quando dás aquele passo para um bem-estar melhor, por uma boa nutrição, por uma boa alimentação, já nem sequer pensas no anterior. E depois, como tive a oportunidade de ter tudo à mão de semear, digamos assim, a mudança foi super tranquila. Tu normalmente és tu que fazes germinar as sementes para depois plantá-las? Desculpa, engasguei. Sim, Ou já compras as plantinhas mais descidas, ok. que é o que eu faço? Então, faço 50-50. O que é que eu quero dizer com isto? Há sementes que eu consigo guardar e planto-as eu, e semeio-as eu e depois planto. E depois tem outras que eu compro diretamente nesses viveiros certificados de origem biológica. Isto porquê? Porque, lá está, tudo dá trabalho e pronto, e tirando a agricultura, tenho mais alguns projetos e mesmo a casa e a família têm que se gerir. E então eu opto por comprar algumas, compro sempre aquelas que demoram mais tempo a germinar, ok? Aquelas mais práticas de fazer, que se faça em 3, 4 semanas, eu então faço nos estufins e germino eu as sementes e depois planto, mas é 50-50. Há algum cuidado para fazer essa germinação ou basta pôr a semente na terra e esperar que ela cresça? Pronto, eu normalmente, como não faço uma, nem duas, nem três sementes, faço aqueles tabuleiros de esferovite, não é? Aqueles alvéozinhos. Normalmente tem que ser uma terra específica, tem que ser uma trufa fofinha, que tenha lá toda a nutrição específica para a semente brotar, germinar. E depois sim, é a temperatura. Precisa de calor, mas depois também não precisa de muito calor. O frio não vai ajudar. Portanto, normalmente o que eu costumo fazer é, se tiver um dia ameno, durante o dia ela está ao sol e depois à noite vou-lhe cobrir com um mini estufim, que é para ela se concentrar e manter ali a temperatura. E depois, ao final de 3 semanas, começa tudo a germinar. Tu usas para algumas das tuas culturas estufa?
quando eu digo estufas, há umas estufas assim Sim, pequenas, amovíveis. sei, Tu tens sei, sei. necessidade de usar isso? Pronto, eu tenho que usar porque eu estou aqui, eu estou em Sintra e estou aqui numa, que eu até lhe costumo dizer, um vale maldito, ok? E esse vale maldito no inverno faz mesmo muito frio, chega a ser negativos os graus. E eu por vezes, agora não tenho montado, mas eu por vezes tenho uma estrutura, ok? De uns ferros assim meio redondos, em que consigo colocar depois então aquele plástico e vai fazer isso que estás a dizer, vai fazer a tal estufa. E lá dentro coloco faço algumas plantações de algumas culturas que não se dão tão bem com o frio e que possam atrasar e então ali mantém a temperatura e assim elas desenvolvem-se mais rápido. Sim. Qual é que é, para ti, neste momento, o teu maior desafio em termos do teu projeto de agricultura biológica? O meu maior desafio, o meu maior desafio é externo a mim, que é o clima, ok? Que falando de desafio é tentar gerir conforme temos o tempo. Eu vou dar aqui um exemplo, só para que as pessoas percebam. E vou pegar neste mesmo exemplo para depois passar aqui outro tema, que é o tema do valor das coisas biológicas serem mais caras, ok? Então, o exemplo é, vocês recordam-se dos incêndios de Pedrógão? Toda a gente se recorda daquele ano. E naquele ano, não só em Pedrógão, como nós aqui em Sintra, em Cascais, houve um calor imenso, ok? E só para vocês terem noção, eu naquele dia, ou naqueles 2 dias seguintes, ao terem começado os fogos, eu já tinha tomate, eu já tinha tomate. E eu lembro-me que aqui bateu um recorde de temperatura, e se eu não estou em erro, chegámos ali aos 42 graus. Para vocês terem noção, eu naquele dia, todo o tomate que eu tinha na planta, que eram alguns quilos, ficou tudo cozinhado, ok? Era igual a um tomate que a gente tivesse a tirar do forno. Só para vocês terem noção. Da mesma forma que com o calor e esse calor extremo acontece aquilo também com as geadas, com o frio, que estraga muitas culturas. E, e por isso, e daí é que faz com que, por vezes, o valor do produto biológico seja mais elevado, ok? Não só porque temos perdas muito grandes, como ao não aplicarmos químicos, uh, tudo pode durar mais tempo ou menos tempo, ou podemos ter aqui uma intempérie, ou podemos ter aqui algum bicho que acaba por comer tudo e ficamos sem a cultura. Portanto, quando o valor é um pouco superior, é um bocadinho para compensar essas falhas que nós temos. Tu, em termos de pragas de bichos, o que é que acontece quando é uma coisa que tu não conheces? Como é que há alguma comunidade, há algum sítio onde vocês possam trocar informações? Sim. Ainda bem que faz essa pergunta, porque eu aproveito também para dizer que na agricultura não há nada taxativo. Não há, ok, há livros, mas a gente vai lá ver aos livros, não interessa. O que a agricultura é a experiência, é a intuição de cada pessoa. Seja ela agricultora, seja ela uma pessoa em casa que está a plantar uma flor, uns coentros, uma alface, não interessa. Temos que seguir a nossa intuição. Isso é muito importante. E o que é que acontece? Nós, agricultores, já nos aconteceu de tudo, não é? E então, por vezes, trocamos algumas ideias e alguma informação e tentamos perceber se o que está a acontecer comigo aconteceu com ele e ele utilizou aquilo ou fez aquilo, então vou fazer também a ver se funciona. Portanto, é um bocadinho essa interação que existe, sendo que há alguns livros de apoio que possam dar alguma informação e algumas luzes, mas nunca nada é certo, nunca nada é certo. Eu achei interessante no outro dia, quando fui visitar o teu espaço, que tu mostraste um reservatório de água que tu tens, onde pões urtigas, Ok. é isso, não é? Estou a dizer É, bem. Onde tu está a pões ser bem. urtigas e depois aquilo fica ali a marinar durante não sei quanto tempo e depois usas essa água, já não me lembro para quê, mas era para quê? Sim. Para matar, para controlar um bicho qualquer. Então é o seguinte, a urtiga, quando está a nascer, ok, na primavera, a folha verde, que às vezes a gente quando toca vai picar, não é? Que ele fica ali aquele ardente. Essa folha, naquele momento, está cheia de nutrição. Porquê é que eu digo naquele momento? Porque eu hoje em dia tenho aqui ortigas, mas já não têm nutrição na folha. A folha está verde, mas já não está no pico da nutrição da própria folha. E então, eu apanho aquilo tudo, ok? Normalmente faço 1 quilo,
Sim, 1 quilo. É uma tarde toda a apanhar ortigas, porque para fazer 1 quilo daquilo, eu estou a fazer da folha, né? Eu apanho o tal todo, mas depois corto as folhas. E depois há uma relação entre X quilos e X quantidade de água, e isso tudo misturado com a água da chuva, ao longo de 3 semanas, vai ficar um cheiro que nem se pode. Vou ter que ir lá mexer todos os dias, ok? E ao final dessas 3 semanas, o cheiro desaparece e a água que fica ali, aquele concentrado, vai servir para que no verão, quando tivermos aqui algumas carências nutricionais de algumas plantas, ou até mesmo algum bicho, alguma coisa que possa estar a atravessar, essa própria água vai servir para regar a planta, ok? Em que as raízes, ao absorverem essa nutrição, pronto, vão conseguir ultrapassar aquela carência que possam estar a ter. Portanto, é um remédio natural. Pois nós tínhamos falado disso e eu achei isso interessante. Como, por exemplo, uma coisa que eu uso aqui para os caracóis, quando eles são em excesso, como eu matá-los por químicos não quero fazer, então o meu jardineiro, daqui a uns tempos atrás, deu-me uma dica de enterrar uns copos com cerveja lá dentro. O facto é que eles são atraídos, lamento imenso, porque eles morrem afogados, mas também consigo colher alguma coisa com isso, porque senão eles comem tudo. E por isso eu acho que é um bocado este tipo de remédios caseiros que não são químicos, mas que acabam por nos ajudar de alguma forma sem estarmos a estragar também o ambiente, porque não é só a planta que absorve, a terra também absorve esses químicos, estou a dizer bem. Sim, sim, sim. Sim, sim, estás perfeitamente, perfeitamente. Sim, é isso. Esse truque dos caracóis também é engraçado. Eu não acho muita piada porque tenho que dividir cerveja com caracóis, mas pronto, vá, também é só uma mini brincadeira. Mas é interessante. E isso resulta, epá, resulta-se de um dia para o outro, porque normalmente essa bicharada ataca de noite, ok? Eu já cheguei a ter aqui algumas pragas, algumas situações que estão a acontecer com plantas pequeninas que eu acabo de plantar, epá, e elas começam a desaparecer. Ainda agora aconteceu isso com os tomateiros. E eu tenho que vir de noite com uma lanterna, porque é de noite que esses bicharocos aparecem, não só os caracóis, com as costinilhas, algumas lagartas, eles só aparecem de noite. E a gente, se vier com uma lanterna à noite ver planta a planta, vai ver lá aquela movimentação toda, está tudo ali a viver à grande. E de dia eles têm tendência a esconderem-se, a desaparecerem. E então, pronto, de noite, portanto, temos que ir à horta ver o que é que anda para aí de bicharada, por Mas vezes. sabes que é isso? E houve uma vez que tinha chovido, tipo primavera, um dia que choveu, e eu quando chego à horta, fui acompanhar um paciente para sair, e quando chego à horta, houve lá, eram dezenas de caracóis. Dezenas, estavam loucos, não sei de onde é que eles eclodiram. Houve, então eu andei com montes de paciência, agarrei num balde, tu não estás bem a ver, Gonçalo, eu enchi um balde de caracóis, não os matei, houve quem me dissesse que foram mal empregados, deviam ter ido para o tacho, mas não os matei, fui ao outro, tive a paciência de atravessar a rua para o outro lado e de os despejar todos na rua do outro lado para eles não voltarem. Eu venho lá voltar. Foi um balde gigante, eu disse, mas de onde é que apareceram estes bichos todos? É incrível. E este ano não só, já o ano passado, a malta às vezes parece que não tem noção e a gente às vezes parece que não acredita, mas eu aqui, neste bocadinho que eu estou, eu noto uma diferença a nível de bicharada, desde pássaros, desde insetos, brutal. E isto tem tudo a ver com a pandemia, naqueles meses que o mundo, porque isto não tem a ver com o nosso país, tem a ver com o mundo, teve parado, ok? E até deu algumas notícias o que estava a acontecer com a própria natureza. E isto para dizer o quê? Para dizer o quê? Eu estou cheio da bicharada aqui, ok? Eu sempre tive muita bicharada aqui, mas hoje cada vez mais. Desde pirilampos, eu à noite estou em casa, olho para a janela e tenho bué de pirilampos, mesmo a acenderem a luzinha, sabes? Pá, é brutal, é muito giro. Isso é bom, a natureza É. também precisava dessa pausa para se regenerar. Sim, sim, isso é Também houve importante. muito menos poluição, não é? Ah, Sim, muito menos. olha, tu neste momento, para as pessoas também terem alguma noção, estamos quase no verão, não é? Estamos aqui no último mês da primavera. O que é que tu tens plantado agora que está a começar a dar? Ora, o que é que eu tenho plantado? Que está a começar e que umas já começaram a dar há umas semanas. Portanto, tenho tudo aquilo que as pessoas gostam, porque esta é a melhor fase que as pessoas gostam.
É os tomates, é as courgettes, é as berinjelas, é os pepinos, é os pimentos, alfaces, morangos, a fruta vai começar a aparecer. Para a semana já vou ter ameixas no cabaz. Tenho ali uma árvore carregada de ameixas que já estão a ficar boas. Portanto, é isto que eu tenho agora. Mas pronto, há situações que são também que eu vou colocando depois na terra e crescem. E, por exemplo, no caso das alfaces, a gente coloca ao final de 4 semanas, temos alface, depois voltamos a colocar outra vez. No caso dos tomates courgettes, já não. A gente coloca a planta e depois essa própria planta faz o ciclo todo até ao fim em produção. Ok. Mas tu as alfaces, quando tu as colhes, elas dão outra vez? Não. Tens que colocar no Não, não. Certo, sim. Eu colho, tiro a alface e depois coloco novo pé. Exato. Mas a alface, por exemplo, tanto quanto eu sei, é um legume que dá o ano inteiro. Dá o ano inteiro. Sendo que no inverno, como está mais frio, o processo de desenvolvimento é mais lento. Ok? O frio atrasa algumas plantas, a maior parte, e o calor acelera. Por exemplo, neste momento, apesar de termos o dia com calor, a mínima está baixa ainda, ok? Não aumentou muito. E eu quero dizer isto com o quê? As plantas ainda não têm calor, ok? Portanto, este ano vai ser um ano úmido, não vai ser um ano de calor. Eu quero dizer com isto, é lógico que estivemos ao sol e hoje está muito calor, acho que até davam 36 graus lá para Beja, mas o que eu quero dizer é, durante o resto do dia e a noite vai ser sempre mais úmido e isso vai fazer com que haja um atraso no desenvolvimento de algumas plantas, porque elas precisam de calor, que a terra esteja quente e não está a ter esse calor. Tu, para além das árvores de fruto e dos legumes todos que também plantas, tu há bocadinho falaste que tu tens galinhas. Tenho galinhas, E tenho. as galinhas são só para pôr ovos, para dar ovos? Olha, são só para pôr ovos. Ou já houve uma vez que tive que tratar ali de um galo, que ele já estava pronto, já estava com o peso ideal e realmente é maravilhoso, não tem nada a ver com o que nós compramos aí. Mas basicamente eu neste momento tenho galinhas para darem ovos, sim. Só isso. Mas as galinhas, mais uma vez, também é sazonal, ou seja, elas não estão sempre a pôr ovos. Há alturas em que põem Não. mais, há alturas em que põem menos. Yeah. Ou é o tempo, se está frio elas não metem tanto. Depois há uma época que elas estão a mudar a pena, também não metem ovos. Depois, cerca de 2, 3 vezes ao ano, há a época delas irem chocar e quando estão a chocar não metem ovos. Portanto, voltamos outra vez à situação que eu estava a dizer no início, que é o respeito, okay? O respeito pela natureza. Portanto, por isso é que o universo também alinha-se de dar os clientes que também estão nesta sintonia, porque eu também já tive clientes que ficam super chateados por eu naquela semana não ter uma dúzia de ovos e só ter 6 ovos, porque as galinhas não meteram ovos suficientes. Ok? E então essas pessoas ainda não conseguem, não estão preparadas para aceitar, ok? E depois tenho todos os outros clientes que já vão percebendo e até já brincam um bocadinho a perguntar se a galinha está na mudança da pena ou se está a chocar, então não há ovos, e isso é engraçado. Ok. Tu, nos teus cabazes, também vendes outros produtos que eu sei que tu não produzes. Foi-te fácil fazer essas parcerias? Sim, sim, sim. Na altura, portanto, eu vendo azeite, ok? Vendo azeite. Ahm, Tenho também mais um ou outro produto que tenho de outro produtor também biológico que eu aqui se calhar não me compensa fazer porque também não tenho espaço para fazer esse tipo de cultura e então também com ele sim é fácil. Entre nós tudo acontece, tudo é simples de organizarmos e fazer acontecer. E tu, a tua horta, foste desenvolvendo aos poucos ou foi logo à grande e dizer tenho este espaço todo, bora lá plantar coisas? Opa, não, não, não. Foi muito aos poucos porque isto é interessante e às vezes as pessoas não têm noção, mas é que eu para aumentar mais X metros, epá, é mais trabalho, atenção, não é? É porque às vezes a gente, mas tu tens aqui mais 500 metros quadrados e não aproveitas. Mas 500 metros quadrados para aproveitar, então eu não faço mais nada da vida e é noite e dia, não é? Portanto tem que haver aqui algo também saudável e sustentável. Mas
já agora que me perguntas isso, eu tenho aqui tenho a parte de baixo, que é aquilo que eu chamo de baixo, porque tenho a casa no meio, portanto tenho uma parte de baixo e uma parte de cima, e eu só tinha a parte de baixo a produzir. E o ano passado, com esta história da pandemia, eu vi logo o filme, vi logo que ia haver aí malta que ia ficar apertada com comida, e então a parte de cima eu comecei a arranjar e também a utilizar. E por acaso deu uma grande ajuda, porque eu consegui aumentar um bocadinho a produção e conseguia chegar mais pessoas. O ano passado, naquela fase em que ninguém poderia sair de casa para ir comprar comida. Então foi interessante essa situação. Contudo, este ano ainda não estou a aproveitar os 100% da parte de cima, mas tenciono também adquirir a parte de cima e voltar a plantar mais coisas outra vez. Mas lá está, tem que se ir ajustando, não é? É complicado. Olha, Gonçalo, eu sei que nós tínhamos aqui acordado, eu não sei se queres ir fazer isso agora, tu poderes mostrar um bocadinho do teu espaço e algumas das Vou- plantas. Se quiseres fazer isso agora, eu acho que seria super interessante para as Sim, pessoas posso poderem fazer. ver. Claro que sim, também para a malta ver e compreender. Então, olha, eu estou aqui já ao pé, portanto vou já começar aqui nas courgettes, ok? Nós só conhecemos a courgette na prateleira do supermercado. Mas a courgette, tenho-vos a dizer, que tem uma folha linda e é uma planta maravilhosa. Vou aqui só virar a câmera. Ok, é aqui. E tem uma Ok, flor ótimo. linda também, É amarela. uma flor linda, sendo que a flor neste momento está tanto calor que ela está meia murcha, mas é normal. Portanto, isto é a flor da courgette, ok? Olhem aqui. Isto é a flor da courgette. Elas estão aqui meia murchas porque está realmente muito calor e depois quando o sol se for embora elas voltam a arrebitar outra vez. Só a título de curiosidade, esta folha da courgette, há outros países, nomeadamente em França, eles utilizam a folha para fritar e comer. É um ingrediente que utilizam lá em muitos pratos, todos XPTOs, ok? Olha, há bocado estavas-me a perguntar por causa das sementes. Vou-te mostrar aqui uma coisa. A courgette é uma das sementes que eu produzo. Olhem aqui. Isto é uma courgette, ok? Dá para perceber o tamanho? Sim. Ok. Ela ainda vai crescer mais. E esta courgette vai ficar aqui a secar na planta até ao final do ciclo dela. Porquê? Porque eu de seguida vou abrir a courgette e vou retirar as sementes. Estas sementes vão servir para as plantações do próximo ano. Ok? Eu deixo sempre 2, 3 courgettes ficarem assim, que é para depois aproveitar as sementes. E depois temos as courgettes, é assim que nascem. Ok? Esta courgette mais um dia e já está com um tamanhinho melhor. Ok? Pronta para colher. Deixa-me lá ver se eu tenho aqui mais alguma. Olha, está aqui mais uma. Ok? Esta também mais um dia e já fica melhor. E pronto, olha aqui, algumas coisas que acontecem. Esta aqui não correu bem. Ok? Algum fungo, alguma coisa que a própria planta apanhou. Pronto, é aqui que eu digo, quando existem químicos, isto não acontece, ok? Porque os próprios químicos fazem uma barreira na planta, na casca, e então não há forma de apanharem inseticidas nem bicharada. Portanto, é aqui uma das diferenças. Depois, aqui ao lado, tenho aqui os tomates, olhem eles aqui começar a arrebentar. Ok? Eu também tenho os meus nessa fase. Estão nesta fase, estão aqui a começar a crescer, ainda onde crescer mais. Eu tenho aqui algumas variedades de tomate. Este aqui que eu mostrei é o coração de boi. Depois aqui deste lado tenho aquele tomate, o cherry, o pequenininho, que até há quem chama o tomate de cereja. Aqui ainda não tenho aqui nenhum. Tenho, olha aqui, está a começar. Está aqui, ok. Portanto, esta parte dos tomateiros está tudo a começar a arrancar, portanto, menos de um mês já devo ter aqui alguns tomates. Olha, já agora aproveito aqui para mostrar os pimentos. Estão aqui um pouco atrasados. Ok? Eles crescem ainda uma altura grande, mas então aqui um pouco atrasados. Aqui já agora, aqui debaixo desta lona, tenho estrume de cavalo, ok? Que serve para depois misturar com a terra, não é? E pronto, e tenho aqui as alfaces também, olhem aqui. Estão aqui todas, estão a ver a erva no meio delas? Porquê? Porque a erva só sai assim.
Oi, tirando à mão, não é? Aqui não há químicos. Também tenho aqui estas alfaces maravilhosas, estas roxas, e, e é isto. E é isto. É um bocadinho daqui da nossa bio-horta a funcionar. E tu, de árvores de frutos, o que é que tens? Olha, árvores de fruto tenho diospiro, tenho ameixas, tenho figos, tenho maçãs, tenho peras. ahm, Já agora, isto é o diospiro, olhem aqui, é assim que nasce, já teve a flor e agora está aqui o fruto. Ela está carregada, vamos lá ver se o vento não manda muita coisa abaixo, porque também o vento às vezes não ajuda. E pronto, depois também no inverno tenho os citrinos, laranjas, tangerinas, limões. Eu não tenho muita fruta, ou seja, não tenho muita quantidade, porque o meu cabaz não é muito de fruta. Mas toda aquela que eu tenho, nos primeiros tempos, divido com a malta toda, com os cabazes todos, mas depois vai acabar rápido, porque também não tenho uma dimensão grande, ok? Portanto, é isso. Boa, boa, boa. E tu, na parte de cima, salvo erro, depois tens os teus morangueiros maravilhosos, com os morangos. Olha, tenho os meus morangueiros. Posso ir lá mostrar e a caminho até vou-vos contar aqui uma situação que normalmente as pessoas não sabem, mas eu vou contar. Que é, o morango é da fruta com mais químicos que existe, Sim, ok? Existe químico para ficar vermelho, existe químico para não apodrecer, existe químico para o bicho não atacar. Portanto, existe químico para tudo no morango. E porquê é que o morango é das frutas mais caras a nível do biológico? Porque nós não metemos nada, simplesmente aceitamos o que acontece. Só para ter uma noção, normalmente no verão também há aqueles dias de chuva, ok? E quando chove, a gente já sabe à partida que vamos perder alguns quilos de morango. Porquê? Porque o morango vai ficar em contacto, vou-vos mostrar agora, com esta tela, com este plástico, que nos dá uma ajuda a que o morango não caia na terra e não apodreça. Mas depois o plástico está molhado e o morango, ao ficar lá assente, apodrece. Portanto, quando chove, a gente fica sempre com uma série de morangos estragados. Pronto, está aqui. Cultura. Ainda são alguns, ainda tenho alguns pés de morangos. Não é? Toda a malta que come os morangos diz que são maravilhosos. E são. E são. Há malta que até pensa que eu ando aqui a injetar com uma agulha açúcar nos morangos, porque realmente mais doce que isto é impossível. Olha, há bocado estava a falar das ameixas. Olhem aqui esta árvore carregada de ameixas. Olhem aqui. ah, sim. Okay? Essas Está ameixas são carregado. maravilhosas. São maravilhosas. São maravilhosas. Está carregadíssima. À partida não, para a semana já teremos ameixa no. Oi, já ia aqui. Já teremos ameixa nos cabazes. E é isto. Gonçalo, eu ia-te fazer uma pergunta. Os morangos também, tu estavas a dizer que têm montes de químicos, mas eu li uma coisa qualquer aqui há uns tempos atrás, que uma das razões que eles também se tornam portadores de toxicidade, se não forem depois bem lavados, é porque as sementes dos morangos, ao invés de estarem dentro, estão por fora, não é? Aquela forma que os morangos têm, aquilo é tudo semente. E é isso que normalmente absorve mais a toxicidade. Estou a dizer bem? Poderás estar a dizer bem nessa situação, mas aqui a questão é, eu acho que, aliás, até os médicos não aconselham o morango às crianças que seja a primeira fruta a introduzirem, não é? Sim, 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 sim. Porquê? Porque voltamos à mesma questão. O morango é das frutas com mais químico. Porque independentemente que a gente lave o morango, qualquer. Na maçã, por exemplo, a gente mete químico, mas se a pessoa tirar a casca, ok, não tem tanto químico lá dentro, apesar dela absorver um bocado, não tem um contacto tão direto com o químico. No morango, não é? No morango, estamos a comer tudo, não é? Porque está ali. A diferença grande é mesmo essa: é a fruta ser a fruta com mais químicos. Qualquer coisa que se meta lá, nós vamos comer, Pois. ok? É só por causa disso. A minha filha começou a comer morangos desde muito, com poucos anos de idade, logo. Ela comia tudo. Não fazia mal, não tinha químico, não fazia mal. Portanto, Sim, tranquilo. o Guilherme também come os que tu mandas e os que eu apanho na minha horta. Não Pronto. químicos nenhuns, nem sequer tem reação, e por isso.
Nós sempre tentámos dar a fruta da época, não é? Porque é assim que se devem Certo. produzir É, os frutos nas crianças, dar a fruta na época. época. Mas ele tem o privilégio, até daqui a uns tempos, quando começar a andar, de poder ir à horta ele próprio, lá apanhar o morango e comer. Quer É dizer, maravilhoso, é melhor do que maravilhoso. isso é impossível. É. Gonçalo, o que é que te dá mais gozo nesse teu trabalho e no facto de seres agricultor? O que é que tu gostas mais? Epá, essa pergunta é interessante, mas a resposta também é muito simples, porque é tudo, é tudo. Porque uma pessoa quando é agricultor e gosta daquilo que faz, não pode dizer que há isto que eu não gosto, ou não, tem que gostar de tudo. Era aquilo que eu falava inicialmente, é a paixão. Tu tens de ter paixão por isto tudo. Agora, o que é que me dá mais gozo, ou neste caso substituindo a palavra gozo por uma palavra mais de prazer e de gratidão, realmente é eu poder entregar os cabazes em casa das pessoas e as pessoas contarem comigo, não é? E as pessoas saberem que, não, o Gonçalo, isto é como deve ser, o cabaz do Gonçalo é maravilhoso, dão aos filhos, portanto, super tranquilo. E isso a mim é uma forma de agradecimento e eu fico muito feliz por poder ajudar estes pequeninas pessoas com os produtos, claro. Yeah. Olha, por exemplo, nós cá em casa temos dois tipos de produtos. Os biológicos e aqueles que não dá para ser biológicos, porque depois não há produção suficiente ou estamos fora da época. Mas, por Sim, exemplo, o Guilherme só come produtos biológicos e nós cá em casa tentamos ter, pelo menos, eu diria, 80% dos produtos que nós temos que sejam biológicos e os outros 20% são aqueles que não há outra hipótese o que de. não há outra hipótese, sim. E faz toda a diferença. Eu acho que faz toda a diferença porque é importante nós também ingerirmos coisas com o mínimo de toxicidade possível, porque isso também nos vai trazer mais saúde, não é? Não Sim. é à toa que há uma exponenciação de doenças como o cancro, por exemplo, muito associadas à alimentação das pessoas, não é? E cada vez mais, como o mundo está a alterar, também está a alterar para melhor em várias coisas, mas depois há outras que não vão ser tão boas. E cada vez mais a alimentação vai ficar apertada, ok? Portanto, mais uma vez, voltamos à questão que é a malta que tenha um pedaço de terra, aproveite para plantar alguma coisa, aproveite para comer alguma coisa daquilo que produz. E isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Ok, Gonçalinho, que mensagem é que tu gostarias de deixar às pessoas que nos estão a ver e ouvir? Epá, essa agora não estava preparado. Isto já parece o Daniel Oliveira, não é? O que é que dizem os teus olhos? Essa não estava preparado. Mas basicamente é um bocadinho o meu lema de vida, não é? É um bocadinho procurar a paz de espírito, a malta conectar-se mais com as energias positivas. E basicamente é um bocadinho aquilo que a pandemia trouxe forçadamente para as pessoas mudarem e que ainda bem. E portanto acho que é esse o caminho. É esse o caminho. Qual é que é a importância que tu atribuis à tua ligação com a natureza neste momento? A importância Uhum. é, é uma relação que está-me a faltar a palavra, que não tem volta a dar, não tem ligação, nunca vai haver o desligamento. Tem, vou ficar sempre conectado com a natureza. E tu achas importante, isto aqui é outra pergunta que eu faço, eu normalmente costumo acabar com a mensagem, mas entretanto surgiu-me aqui outra coisa que eu acho que Sim, tu diz. vais dar uma resposta também a isto. Qual é que é a importância que tu vês de nós, enquanto pais, passarmos aos nossos filhos essa conexão e esse respeito pela natureza? Ok. Eu vejo isso de uma forma muito simples, que é, primeiro, eu sei que todas as famílias podem não ter tempo, sei que a logística em casa é sempre diferente, mas basta haver vontade e força de vontade para fazer acontecer. Portanto, só o simples facto de pegarmos numa criança, num filho, e ir para um parque, brincar com ele, de ir passear à serra, de ir a qualquer lado, isso começa logo desde aí a conexão com a natureza, ok? E eu já nem estou a pedir, ou já não estou a pedir que a criança vivencie, por exemplo, aquilo que eu posso experienciar com a minha filha, ok? Mas há uns básicos. E se esses básicos forem feitos, uh, eu acho que já é meio caminho andado, eu acho que já é uma grande evolução para a criança. Eu pessoalmente, eu cresci
não é? Há 30 anos eu cresci na rua, não é? A gente jogava ao berlinde, a gente andava de bicicleta, a gente andava sempre com os joelhos todos esfolados. Hoje em dia não há isso. Portanto, eu acho que era necessário isso às crianças. Portanto, é mesmo isso, é começar pelos básicos e ir ao parque e ir brincar para a rua. Acho que é Tu por aí. achas que as pessoas estão desconectadas da natureza? Ahm, Realidade. eu acho que estão desconectadas da natureza. Mais uma vez digo, a pandemia veio ajudar em que uma percentagem voltou ou reconheceu conectar-se com a natureza e isso foi bom, mas a maior parte da malta ainda não está conectada e então precisam ali de um booster, de uma vontade, de uma força para poder existir essa conexão. Ok, boa. Eu espero que esta nossa conversa de hoje também contribua para que as pessoas tomem consciência dessa importância, não só delas próprias enquanto adultos se ligarem, mas sobretudo de trazerem os filhos e voltarem a ligar as crianças à natureza, porque essa é a nossa base, é a nossa essência. Sim, e se esta entrevista, ou este podcast serviu para isso, já fico muito contente. Já fico muito contente. Eu acho que serviu para isso e vai servir para muito mais, quanto mais não seja para as pessoas ficarem a perceber um bocadinho o que é isto do biológico que tanto se fala, mas que Sim. eu acho que muitas vezes também está mal explicado e também está mal, ou seja, há uma ideia pré-concebida do que é o biológico que nem sempre é a mais correta e por isso acho que também era Por- importante desmistificar isso. porque acabou de ser uma moda, não é? Isto é tudo marketing, ok? E já agora, desculpa lá, mas eu vou só arrematar aqui com uma situação que eu acho que é importante, que é o seguinte. Existe a agricultura tradicional, não é? O que está nas prateleiras dos supermercados, e existe aquela senhora e aquele senhor que vendem à beira da estrada ou vendem naquele mercado pequenino, naquela aldeia, e depois existe a agricultura biológica. A questão é, esse senhor ou essa senhora que estão a vender ali à beira da estrada, isso tem mais qualidade do que o supermercado, ok? Atenção. O senhor também não vai pôr químicos, ok? Também pode não ser de semente biológica, mas o respeito e o tempo que aquela couve ou que aquele legume esteve para se desenvolver foi superior ao tempo que está-se a comer um legume no supermercado sem a nutrição certa, ok? E às vezes as pessoas têm tendência a fazer aqui algumas comparações e não perceberem muito bem, portanto, pode não ser biológico, ok? Mas também não é preciso que seja do supermercado. Há sempre aquele senhor, aquela senhora que a gente sabe que é de confiança, que até é da horta deles. E isso também é bom, Sim, porque ok? essa agricultura que tu falas de sendo a tradicional do supermercado acaba por ser a agricultura intensiva, não é? É intensiva, com químicos, sim. É aquela que tem que alimentar, tem que crescer rápido Yeah, para alimentar milhões de pessoas sim, todos os dias e por isso todos os dias. não, Yeah, não há como, as coisas têm não que há, crescer mais rápido do que o normal. é Tá verdade. bem, Gonçalo, não sei se tens mais alguma coisa que gostarias de deixar aqui. Acho que passei a mensagem que queria. Ah, boa, isso é que é o mais importante. Olha, meu querido, agradeço-te imenso teres aceito o meu convite para estarmos aqui à conversa Eu é que agradeço. e nos teres mostrado aí o teu espaço e aquilo que tu estás a produzir neste momento. Ok, obrigado eu. Beijinhos a todos. Tudo a correr bem com vocês. Tá, um resto de dia feliz para ti também. Obrigada. Ok, obrigado.